Pronto, agora está gravando, pessoal. Então vamos lá. Bom dia, né? Vamos continuar nossa aula 4, parte 2, que a gente fechou a nossa última aula falando da parte de conversão. Bom dia, Pedro. Então a gente viu aqui a parte de conversão implícita, né? Que é a conversão automática. Viu aqui que 4.5 é double. É double porque ele tem ponto e não tem sufixo. Que aí esse ponto 5 é jogado fora na hora que vai guardar no A. A gente viu que o A aqui, que é inteiro, é convertido para double para poder fazer essa conta. Aí o resultado dessa conta é double. E aí depois ele é convertido para float, para guardar na variável B. A gente viu que 1 sobre 2 é inteiro, então isso aqui dá 0. Somado com B, que é float, então o resultado disso aqui é float. E na hora que joga em C, ele joga a parte decimal fora. E a gente viu no D aqui que 1.0 dividido por 2.0 dá meio, que é double. Soma com B, que é float, então isso aqui vira double. E aí na hora de guardar no D ele converte para float. Então a gente viu isso aqui e fechou com a parte do cast aqui, que é conversão também, só que é uma conversão explícita. Você fala para qual tipo você quer converter. Então aqui não necessariamente é uma variável, tá? A variável é a forma mais comum de ele aparecer, mas aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser um número aqui, entendeu? Então é quando você quer converter alguma coisa em um determinado tipo. E aí a gente fechou a aula vendo que 2.5, que é double, fazendo um cast para int, ele joga o ponto 5 fora, guarda o 2 no A, viu que o 5 é guardado no número 1, aí pega o valor do número 1, guarda no número 2, e que se fosse só essa parte aqui, ó, a divisão seria inteira. Como tem esse cast aqui, o que ele está fazendo? Vou pegar meu negócio de marcar aqui. Não, gente. Por que o John está querendo acessar de fora do e-mail do Coltec? Eu vou deixar, mas em geral eu não deixo, não. Ó, já entrou saindo. Sei lá, talvez ele vá trocar de conta, mas enfim. E aí a gente fechou vendo que o número 1 vai ser convertido para float. A conversão tem precedência, tá? Então ele vai fazer esse azul aqui primeiro, depois vai fazer a divisão. Então, como esse aqui é float e esse daqui é inteiro, ele vai converter esse para float, vai fazer a conta e guardar aqui. Então a gente fechou assim nossa aula. E aí a gente vai começar a nossa aula hoje aqui com a função do printf. Nós já vimos um pouquinho, ele estava lá no início dos slides e tudo, mas o printf ele é equivalente ao imprime que a gente viu em algoritmo. Só que ele tem um jeitinho um pouquinho diferente de ser usado. Se eu quiser imprimir várias coisas e ir concatenando as informações, em algoritmo eu faço assim, né? Quer ver, ó? Se fosse em algoritmo, né? Uma mensagem, aí eu concateno com outro valor, aí o restante da mensagem, sei lá, outro valor 2 e por aí vai. Então eu faria assim se fosse em algoritmo. Em C, não. Em C, o que eu vou fazer? Eu vou escrever, deixa eu colocar aqui um comentário, né? Se fosse em algoritmo. Agora, em C, não. Em C, eu vou escrever a mensagem inteira e aí todo lugar que eu quiser que aquilo dali seja substituído por um valor, eu vou colocar 1%. E aí o tipo do valor é indicado pelo que está na frente do porcento. Então, se eu colocar %C, significa que eu quero imprimir um caractere. Se eu colocar 1% D, 1% I, significa que eu quero imprimir um inteiro.
Se eu colocar o %E, significa que eu quero imprimir em notação científica. Se eu colocar um %F, significa que eu quero imprimir uma cadeia de caractere. Nós vamos ter uma aula específica de cadeia de caractere. Tá? Por enquanto, a gente só precisa saber que tem o %S. Mas depois, quando a gente chegar na aula de cadeia de caractere, a gente vai entender direitinho o que é isso aí. Assim como a gente tem o %F, que é para float, né, números de ponto flutuante e por aí vai. Então, o que seria aqui? Se eu tivesse que fazer em algoritmo, seria algo assim, ó. Aqui vai minha mensagem. Aí aqui eu vou substituir por um valor. Ou então eu posso colocar uma coisa mais ilustrativa aqui, sei lá. O número é e o outro número é. Então olha só o que vai acontecer. Eu escrevi o meu texto e aí aqui ele encontrou 1% dele. Então ele vai pegar o primeiro valor que está aqui e vai colocar no lugar desse % dele. Vai continuar o texto, encontrou outro % dele, vai pegar o segundo valor que está aqui e vai colocar no % dele. Então, por exemplo, lá coloca 99. Então, olha só o que ele vai fazer. Ele vai pegar o 1985 e colocar aqui, e vai pegar o 99 e colocar aqui, ó. Ó, então tá aqui, ó. O número é. Aí o %D que estava aqui, ele trocou por 1985. E o outro número é o %D que estava aqui, ele trocou por 99. Então é assim que a gente escreve uma mensagem em C, usando o printf. E aí, o que eu vou trocar na frente depende desse %. Então, se eu quiser, por exemplo, escrever um caractere, então, sei lá, a primeira letra de Leandro é. Então, ele vai fazer o seguinte. Ele vai escrever a primeira letra de Leandro é, e aqui no lugar do %C, ele vai trocar por um caractere. Lembrando que caractere é entre aspas simples. Então, se eu rodar isso aqui, ó, a primeira letra de Leandro é L. Então, o printf a gente usa assim, a gente escreve a nossa mensagem, e aí todo lugar que a gente quiser trocar por um valor, a gente vai colocar 1%. E aí o tipo que a gente quiser trocar. Então, C para caractere, F para float, D para decimal, né? I para inteiro, que no caso aqui vai ser a mesma coisa para poder imprimir. Se eu quiser imprimir em notação científica, aí eu uso o E. Tá? Então a gente escreve desse jeito. E aí aqui um exemplozinho. Então, estou aprendendo a programar em C, então aqui não tem nenhum argumento, não tem nenhum %, eu não coloco nada na frente. Agora, nesse caso aqui, não, ó. Eu tenho 1%D, então, como eu tenho 1% aqui, então ele vai esperar um argumento. E no caso, ele vai imprimir em decimal. Então tá aqui, ó, %D, vai pegar esse 10 e vai colocar aqui no lugar. Até aqui tranquilo? Bem sossegado isso aqui, não é? Eu não sei se vocês não estão aí, se o atraso está grande, mas até aqui tranquilo, né? Não, parece que não tem ninguém aí do outro lado. Calma, pessoal, pode repetir a pergunta? Eu perguntei se está tranquilo até aqui. Ah, então tá tranquilo, tá. Tá. Aí vamos lá. Aqui um outro %C, então 1%C ele vai trocar pelo A aqui. Aqui 1%F,
né? Então, eu tenho 1%D e 1%F. Então, ele vai pegar o valor de x e colocar no lugar do %D, vai pegar esse número aqui e vai escrever no lugar do %F. Aqui ele vai fazer essa conta e vai colocar no lugar do %F. Beleza, Pedro. Tá? Então, o printf não tem muito segredo, não. Eu vou colocando os porcentos aí à medida que eu vou trocando pela variável. Só que a gente tem alguns aqui que são especiais. Então, eu tenho o %N. O %N serve para eu poder quebrar a linha, para eu passar para a próxima linha. Então, seria, por exemplo, isso aqui, ó. Então, eu vou escrever Leandro, ter uma quebra de linha, e vou escrever Maia. Então, vai ficar assim, ó. Tá aqui, ó. Leandro, uma quebra de linha, Maia. Eu posso também ter um /T. O /T é como se eu estivesse dando um tab. Então, se ao invés de colocar um /N aqui, vou dar 2 tabs, por exemplo. Tá? Então, é como se eu tivesse dado 2 tabs. Como se eu tivesse apertado a tecla tab aqui. Aí a gente tem algumas coisas aqui que elas não fazem muito sentido e não funcionam em todo o terminal. E tem uma coisa muito de legado aí, coisa que da época de impressora e tudo, que é esse /B e /F. Então eu não recomendo vocês utilizarem esse /B e /F, porque ele não faz sentido em todo o contexto. Ah, você voltar. Isso aqui não funciona em todo terminal. Ah, levar o cursor para a próxima página. Qual que é o conceito de página? Não tem esse conceito. Então esse /B, /F aqui, isso aqui não é utilizado para a gente não. Tá? Vamos utilizar só as coisas que funcionam em qualquer lugar com o mesmo comportamento. Eu tenho o /E, o /E vai emitir um som, o som padrão do seu sistema. Que no passado era um bipzinho no speaker. Tá? Hoje em dia é o som padrão do sistema operacional. Então se você colocar um /A aqui, ó, tá vendo? Fez um sonzinho. Só isso. Não... Se eu rodar de novo, sonzinho de novo. Então, é o som padrão que está configurado. Mas a gente também não fica usando isso aqui muito, não. Agora, esses caras aqui já são mais usados. Então, a gente usa esses 2 primeiros e esses 3 últimos aqui. Se eu quiser escrever uma aspas duplas, observe que a aspas dupla ela é o início e o fim desse trecho aqui, ó. Então, se eu colocar uma aspas duplas aqui no meio, ele acha que, na verdade, eu fechei esse aqui. Então, não dá para eu colocar uma aspas duplas. Se eu quiser colocar uma aspas dupla no meu texto, eu tenho que vir com a barrinha aqui antes. Tá? Essa barrinha é um caractere de escape. Da mesma forma, quando eu coloco uma barra, ele acha que vai vir alguma coisa na frente. Então, se eu quiser imprimir a barra, eu uso //. Então, aqui, ó, //. Aí ele vai imprimir a barra, aqui, viu? Esse não, esse. Aí ele vai imprimir a barra. E o %, opa. E o %, ele serve para você usar com algum desses caras aqui, ó. Então, quando você escreve 1%, ele espera que vai vir alguma coisa na frente para dizer o que ele quer imprimir. Então, se você quiser imprimir o %, você escreve %. Então, a gente vai utilizar esses 2 e esses 3 aqui, ó. Tá? Esses são os mais utilizados aí. Na verdade, a gente usa, para ficar bacana mesmo, mais o /N e esses outros, os últimos 3 aqui, ó. Tá? É os que aparecem mais. E aí, quando a gente quer imprimir um número de ponto flutuante, ele tem algumas casas padrões. Então, vamos supor que eu chego aqui e quero imprimir, vou imprimir um número só, tá? Vou imprimir, sei lá, 3.1416. Tá, o número é esse aqui, 3.1416. E aí eu vou mandar imprimir com o %F. 3.141600. Então ele colocou 00 no final. Porque quando eu não especifico o número de casas, o padrão é colocar 6 casas decimais.
Agora, se eu quiser especificar o número de casas decimais, aí eu ponho ponto e quantas casas eu quero. Então vamos supor, o número é 3.14, mas eu quero imprimir com 2 casas decimais, então eu ponho aqui, ó, entre o porcento e o F, o número de casas decimais. Então agora ele vai imprimir lá 3.14. Ah, e se eu quiser imprimir com 3 casas decimais? Aí eu coloco porcento, ponto 3F. Então aqui, ó, com 3 casas decimais. Tá? Observe que aqui ele arredondou, tá? Porque isso daqui ele não está modificando o número, ele só está imprimindo o número. Então o número aqui foi arredondado. Você pediu para ver esse número com 3 casas decimais. E esse número com 3 casas decimais é esse número aqui. E aí, vamos lá. Então, é assim que eu imprimo números de ponto flutuante. E se eu quiser ver o número com notação científica, aí eu coloco 1% E. Então, esse mesmo número em notação científica, 3.1416 vezes 10 elevado a zero. Tá? Então, tá aí o número impresso em notação científica. E algumas vezes eu quero falar que esse número gaste no mínimo tanto de espaço. Então vamos colocar aqui, ó, por exemplo, 1985. 1985 gasta 4 espaços. Então tá aqui, ó, gastando 4 espaços. Mas às vezes eu quero falar assim, não, eu quero que esse número gaste no mínimo 10 espaços. Então você vem e taca o 10 aqui. E aí agora o número 1985 ocupa 10 de espaço aqui, ó. 1, 2, 3, 4, que é o dele, e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Então, para gastar 10 de espaço, ele colocou 6 espaços e mais os 4 que ele já usava para poder gastar. E aí o número fica alinhado à direita. Se eu quiser alinhar esse número à esquerda, eu coloco um menos aqui, ó. Então tá aqui agora o número alinhado à esquerda, gastando os mesmos 10 de espaço, tá? Só que agora está alinhado à esquerda. E aí, eu uso esse negócio aqui para eu poder dar uma organizada nos números. Às vezes eu quero fazer algo assim, ó. Por exemplo, imprimir uma tabela. Tá? Então, vamos supor que eu quero algo desse tipo aqui. E aí ele fica ali, alinhado bonitinho, gastando os 10 de espaço. Aí tem aqui a barrinha que eu coloquei, gastando 8 de espaço a barrinha e gastando 5 de espaço o 3.14 com 2 casas decimais. Então eu utilizo esses numerozinhos aqui para eu poder organizar a minha impressão, colocar ele com um determinado tamanho. Né? Igual tá aqui, ó. Aqui vai imprimir o 25 com 2 dígitos, né? Com 2 de espaço, e aqui vai imprimir o 25 com 10 de espaço. Então vai ficar 8 espaços em branco, depois o 2, depois o 5. Tranquilo até aqui? Facinho de entender isso? Claro que não é para decorar, né? À medida que a gente for usando, isso aqui vai ficar tão trivial que você já vai guardar. Tem isso aqui todo documentado também, ó. Se eu chegar e colocar o printf aqui, aqui dali é só um resumo. Tá aqui tudo explicado, ó. Precisão, tudo, exemplos, tá vendo? Então não tem necessidade de você decorar, mas isso aqui você vai usar toda a aula. Então como vai usar toda a aula, você vai acabar gravando. Mas entendeu a ideia do printf? Que toda vez que ele encontra o porcento alguma coisa, ele troca aquilo dali pelo valor que está na frente? Isso ficou fácil de entender? Beleza. Então a gente tem aqui agora alguns exercícios aqui resolvidos. Não tem nada de demais. Igual aqui, ó.
Fazer um programa que imprima seu nome. Então, exercício 1. Tá aqui, né? Meu nome. Modificar o programa anterior para imprimir na primeira linha o seu nome, na segunda linha sua idade, na terceira linha a altura. Então tá aqui, sei lá, meu nome, barra N, minha idade, barra N, minha altura. Só uma observação. Tem um espaço aqui, ó. Tá? Como tem um espaço aqui, ele ficaria assim, né? Meu nome, minha idade e minha altura. Então, na hora que vocês estiverem fazendo, pode colar aqui, ó, no barra N. Não precisa desse espaço aqui, não. Tá bom? Você pode deixar ele coladinho aqui para poder ficar tudo alinhado bonitinho. E aí depois imprimir o valor 2.3466728 com 1, 2, 3 e 5 casas decimais. Então o número é o mesmo. 2.346728. O número está aqui, ó. Só que aqui eu quero que imprime com uma casa decimal, com 2, com 3 e com 5. Então o número não muda. Então com uma casa decimal vai ficar 2.3, com duas casas decimais 2.35, com 3 casas decimais 2.347, com 5 casas decimais vai ficar 2.34673, tá? Ó, os efeitos sonoros de obra já vai começar. Leitura de dados. Esse aqui que é o cara quente, tá? Ele é equivalente ao leitura. Só que ele não é para usar ele igualzinho a gente usa o leitura. Ele tem uma diferençazinha, claro. Então, se a gente fosse usar em leitura, vamos voltar aqui. Deixa eu tirar esses três aqui de baixo. Se eu fosse utilizar a leitura, vamos supor que eu quero ler a altura de alguém. Então, faz de conta que é a altura. Eu faria assim, né? Se fosse equivalente o uso em algoritmo. Só que acontece que não é. O scanf ele funciona de forma muito similar ao printf. Então ele quer que antes você coloque uma expressão aqui para dizer como que você quer ler. Quem é que está aqui na frente? Então vamos supor que eu quero ler um decimal. Então aqui vai ter 1%d. E aqui a variável decimal inteira. E se eu quiser ler um ponto flutuante? Então aqui vai ter 1%f e aqui na frente vai ter um float. E se eu quiser ler um caractere? Então aqui vai ter um char e aqui vai ter 1%c. Então o scanf ele funciona dessa forma. Eu vou colocar uma expressão aqui que diz exatamente como eu quero fazer a leitura. Então vamos lá. Com efeitos sonoros aí, ó. Então, 1%d. Só que é o seguinte, o scanf, ele não quer, vou ter que falar bem de perto aqui do microfone, e ver o que a gente consegue fazer aqui com essa barulhada. Ele não quer a variável, tá? Porque o que acontece? Se eu colocar a altura aqui, nossa, vai ser complicado, mas vamos lá. Igual aconteceu segunda-feira. A gente vai dar nosso melhor aqui. Se eu colocar a altura aqui, ele vai pegar o valor da altura e vai colocar aqui. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele escreva nessa variável aqui. Então, para ele escrever nessa variável, ele tem que saber onde que essa variável está. E para escrever, para informar onde que essa variável está, eu vou usar um símbolo especial chamado e-comercial. Então, o e-comercial fala o endereço dessa variável. De forma simplificada, é como se eu tivesse o seguinte. Imagina que eu tenho um lugar de memória, tá? O lugar de memória está aqui. O lugar não interessa, tá? É um lugar de memória. E esse lugar de memória é o lugar da variável... Cadê o texto?
é o lugar da variável, como é que ela chama? Esqueci. Altura. Altura. Então, esse aqui é o lugar de memória da variável altura. E vamos supor que essa variável altura, ela está num endereço aí, sei lá. Faz de conta que ela está nesse endereço. O endereço também não importa, a gente não sabe qual que é o endereço. Eu estou supondo que tem essa variável chamada altura em algum lugar da memória e o endereço aqui, só para nível de ilustração, o endereço é esse. Eu uso o Smooth Draw para poder desenhar. Então, assim, para poder a gente continuar aqui, vamos imaginar agora que eu vou usar o scanf. O scanf %d, e aí eu tenho altura. Tá? Então, faz de conta que o meu comando está ali. O que o scanf quer? Se eu não colocar o comercial aqui, ele vai usar o valor da variável altura. Mas eu não quero o valor da variável altura. Igual, por exemplo, no printf eu quero o valor, né? Quer ver? Vamos voltar aqui, ó. Aqui eu quero o valor. Então, ele vai pegar esse valor e vai usar aqui. Então, printf eu quero o valor. Mas, no scanf, eu quero o endereço da variável. Então, quando eu utilizo o comercial seguido do nome da variável, é como se ele estivesse falando para o scanf o seguinte: olha, scanf, você vai ler um inteiro, porque está aqui o %d, você vai ler um inteiro e vai guardar numa variável inteira. Só que essa variável inteira está onde? Ela está nesse endereço aqui, ó. Então, eu estou informando para o scanf o endereço da variável. Então, eu uso o comercial para eu poder passar o endereço da variável, que ele quer o endereço. Então, vamos imaginar que o meu programa começou e aí eu fui e digitei 170. O que vai acontecer? Eu digitei 170 e dei Enter. Ele vai pegar o 170 que eu digitei, vai nesse endereço, então ele vai vir aqui nesse endereço que eu informei, e vai escrever aqui 170. Esse zero aqui ficou terrível. E vai escrever aqui 170. Então é assim que o printf funciona. O printf não, o scanf. É assim que ele funciona. Ele pede o endereço do lugar que você quer que ele escreve o valor. Então, vamos imaginar que eu quero ler a altura. Então, vou colocar aqui %d, vou compilar aqui para vocês verem, tá? E aí o seguinte, primeira coisa que ele está reclamando aqui, tá? É esse amarelinho aqui. Ele está falando, olha, o %d, ele pede o endereço de um inteiro. Então, é um int pointer. Ele pede o endereço de um inteiro. A gente vai ter uma aula específica sobre ponteiros, alocação de memória e tudo. Mas, por enquanto, como a gente precisa interagir com o usuário, a gente tem que aprender o básico. Então, o que a gente tem que entender nesse momento é que o scanf quer o endereço aonde ele vai escrever. Então, ele quer o endereço da variável. Se eu quero escrever na variável altura, eu vou passar o endereço da variável altura. E aí, beleza. Então, ele está reclamando disso daqui. E aí, eu vou colocar o comercial aqui, então. Pronto. Agora ele parou de reclamar, porque agora eu já estou fazendo do jeito que tem que fazer mesmo. Só que é o seguinte, no Visual Studio, ele não compilou. Tá? Eu deixei assim de propósito para eu poder explicar para vocês. Então, no Visual Studio, ele não compilou. Esse código aqui não compilou. Aí eu vou vir aqui no meu terminal, vou limpar a tela aqui. Vou mostrar que é esse mesmo arquivo. Tá? Então o arquivo está aqui, ó. É o mesmo que está lá, só para mostrar para vocês. E aí eu vou compilar ele. Pronto. Compilou sem dor de cabeça, sem nada. Por que ele compila no GCC e não compila no Visual Studio? Porque o Visual Studio,
Ele está te falando o seguinte, cara, scanf é uma função conhecida por ter problemas aí. Ela é uma função insegura. Então já é conhecido, já está documentado que scanf é uma função que tem problemas de segurança. E aí ele te dá uma dicasinha. Vira e fala assim, olha, por que você não usa o scanf S então? Esse underline S é de security aqui, tá? Então é um scanf seguro. Por que você não usa esse scanf seguro aqui? Né? Ele tá dando a dica do dia para você. Use o scanf S. Só que eu não quero que vocês utilizem o scanf S. Porque o scanf S não faz parte do ANSI C que a gente trabalha. E aí eu comentei com vocês, se não comentei, estou comentando agora, mas eu acho que eu comentei, que a gente vai usar só o subconjunto do C que funciona em qualquer compilador. Então eu não quero que vocês utilizem nada específico que vai compilar num lugar e não vai compilar em outro. E o underline S não vai compilar em qualquer lugar. Então eu não quero que vocês utilizem o scanf S nesse momento. À medida que vocês forem avançando, vocês souberem diferenciar as coisas e tudo, beleza, fica a critério de vocês. Mas nesse momento, durante o nosso curso aqui, eu quero que vocês utilizem o C padrão. E o C padrão não tem o scanf S, tá? Então, o que você tem que falar? Se você estiver usando o Visual Studio, acabei de mostrar aqui no GCC, aqui, ele não vai achar ruim. No Visual Studio, você tem que vir aqui no projeto e, basicamente, você vai falar com ele assim, filhão, eu sei o que eu estou fazendo, confia no pai aqui, tá? Então, você vai colocar um underline, aquela mesma mensagem que está escrito lá na frente, CRT, Security, No Warnings. Então, eu não quero ter nenhum aviso crítico aqui de segurança. Nada, eu não quero que você me avise. Então, eu coloquei aquele underline CRT Secure No Warning, que é o que ele está falando o seguinte, olha, para você desabilitar isso daí, essa reclamação minha, você coloca esse CRT Secure No Warning. Então, agora, se eu compilar meu programa, pronto, meu programa compila. E aí, eu vou rodar. Meu programa está parado, está esperando eu digitar alguma coisa aqui, que eu não dei nenhum comando, mas se eu digitar 170 e der Enter, a minha variável altura recebeu o valor 170. Está aqui, ó, 170. Então, o certo seria eu dar uma instrução aqui antes. Digite a sua altura em centímetros, por exemplo. Agora já ficou mais interessante. Digite a sua altura em centímetros. Então, está aqui, ó, 170. Pronto. 170 foi parar aqui. Até aqui está tranquilo? Beleza. Agora eu vou parar meu programa aqui, ó. Antes de usar o scanf. Vou parar na linha 10. Então ele está aqui, ó. Digite sua altura e eu ainda não estou interagindo. Qual é o valor que a altura tem nesse momento? O que tem na variável altura nesse momento? Isso. Nem precisa dessa interrogação não, viu, Pedro? Você pode afirmar porque a sua resposta está certinha. É lixo. Tá? Então tem esse número aqui embaixo, sei lá, menos 858993460, sei lá. Isso aqui não interessa nada. Do ponto de vista do meu programa, isso aqui é lixo. Entendeu? Então se eu cheguei e declarei uma variável e não coloquei valor lá, é lixo. Agora eu vou continuar rodando meu programa, vou digitar 170, aí olha só que lindo. Agora minha variável não tem lixo mais, porque ela tem 170, que foi o que eu digitei. Então se eu chegar e rodar de novo aqui, ó, pronto, veio parar aqui, ó, 189. E aí como é que ele funciona? Eu vou colocando aqui do jeito que eu quero ler as variáveis. Então se eu quiser ler a altura
e ler também o peso, digite sua altura em centímetros e o peso em quilograma. Então eu posso colocar aqui, para ler a altura e o peso. Então agora eu estou falando que a primeira coisa que ele vai ler é um decimal, que eu vou guardar em altura, e a segunda coisa que ele vai ler é um float, um número de ponto flutuante, que eu vou guardar em peso. Deixa eu parar antes aqui, só para mostrar o lixo para vocês. Então, olha só aqui, minha variável altura tem lixo e minha variável peso tem um lixo aqui. Tá? Então, não interessa o que é lixo. Se eu não escrevi nada lá, é lixo. E aí eu vou continuar com o meu programa. Então tá aqui, 170. Aí olha só, 170, 74.30000031. Aí pergunta que eu faço. Por que aqui está escrito 74.30000031, não está escrito 74.3, sendo que eu digitei 74.3? Esse negócio tinha que ter alguma coisa assim, sei lá, fulano de tal tá digitando, fulano de tal tá, sei lá, fazendo qualquer coisa, dando um feedback. A gente não sabe se vocês estão escrevendo, não estão. É complicado. Mas vamos lá, deixa eu repetir aqui de novo. Eu escrevi 74.3. 74.3. E aí ele escreveu 74.300031. Mas assim, a sua resposta está certa, Marco Túlio, porque o computador não consegue escrever qualquer número. Mas para ser um pouquinho melhor essa resposta, qual que seria? Sua resposta está certa, mas ela pode ser melhorada. Por que ele escreveu 74.30000031? Não é porque é ponto flutuante, né? Assim, é ponto flutuante, isso é verdade. Tanto é que o 170 não tem problema, mas eu quero uma resposta melhorzinha. Vamos tentar chegar nela aqui. Ninguém sabe? Isso aqui foi justamente o que eu frisei na aula passada. É porque 74.300. Isso. É porque é o valor mais próximo que ele consegue escrever. Ele não consegue escrever 74.3. Não consegue. Esse é o mais próximo. Se a gente for na nossa calculadora aqui, eu já até fiz na aula passada. Se eu escrever 74.3, 74.3 ele não consegue. Tá vendo? É o mais próximo que ele consegue é esse aqui, Tem um errinho. Então, se eu rodar meu programa aqui de novo e colocar aqui, sei lá, 72.9, por exemplo. 72.9000015 é o que mais próximo que ele consegue. Então, aqui, 72.9. É o mais próximo que ele consegue. Tá? Então, a razão pela qual não está escrito aqui 72.9 é porque 72.9 ele não consegue. O número mais próximo que ele consegue de 72.9 é esse aqui. Fechou? Entendido isso aqui, gente? Esse site, sei lá, de cor eu não sei não. Eu sempre chego nele da mesma forma. Eu entro no Google e escrevo I3E754, que é aquela
é a norma, né, que define a representação de números de ponto flutuante. Então, I3E754 e escrevo calculator. E aí eu abro o primeiro site que aparecer. Tem vários aqui, né? Sei lá, vamos abrir esse outro aqui. Aí tem esse aqui também, ó. Esse aqui, inclusive, ele faz a conta mesmo, tá vendo? Recebe 2 aqui e faz a conta. Vamos abrir um outro qualquer aqui, sei lá. Vamos ver esse aqui. Vamos colocar aqui, ó, 72.9. É isso aqui? Ou é aqui em cima? Sei lá, eu tô abrindo um qualquer aqui, entendeu? Deixa eu ver se é isso aqui. Nem sei usar o negócio. Ah, sei lá. Mas sempre aparece esse aqui primeiro, eu clico nele e digito nele. 72.9. Eu acho que esse cara aqui funciona direitinho. Então, o nome dele de cor é esse aí. H. Schmidt aqui, alguma coisa. Beleza? Porque o meu objetivo aqui não é que vocês entendam como é que faz essa conta, não. Nem dei aula disso aqui. Meu objetivo é só que vocês entendam que não dá para escrever. Ele em binário vai virar isso aqui, ó. Não tem jeito de escrever 72.9 em binário. Não usando a representação do I3E754, que é o que o compilador aqui utiliza. Tranquilo? Então, continuando aqui, ó. Então, eu já falei que o scanf é equivalente ao leitura lá. Ele é igualzinho no printf, tá? Aquele formatinho lá. E aí eu vou usar a minha expressão aqui e os argumentos. Os argumentos são sempre os endereços das variáveis, então é por isso que eu sempre vou colocar um e-comercial antes, porque o e-comercial ele pega o endereço de alguma coisa. Então, como eu quero o endereço da variável, eu uso o e-comercial e o nome da variável. Então tá aqui, ó, %d, que ele vai ler um decimal, e-comercial num. Então ele vai passar para o scanf o endereço da variável num. E depois ele imprime aqui. Então, se eu quiser fazer isso aqui no meu também, ó, sei lá, digite a sua altura em centímetro e peso em quilo. Depois eu interajo com o cara, falando, sua altura, tantos centímetros, seu peso. Vamos supor que eu quero o peso com 5 dígitos, 5 de espaço e 2 casas decimais. Sei lá, desse jeito. Então, aqui a altura e aqui o peso. Lembrando que aqui, ó... Opa, faltou uma vírgula. Lembrando que aqui eu já quero o valor da variável, não o endereço dela. Então, como eu quero o valor da variável, eu uso sem e-comercial. Então, vamos rodar esse cara aqui. Espera aí que eu fiz alguma coisa errada ali que ele reclamou. Deixa eu ver o que é. Ah, tá. Faltou o F aqui. Isso, agora sim. Então, digite a sua altura em centímetro e o peso em quilograma. Então, ele fala, ó, sua altura é 170 centímetros e seu peso 74,30 quilogramas, que eu pedi 5 de espaço com 2 casas decimais. Tá? Então, tá aqui, ó, o meu 170 e o meu 74,30031. Tranquilinho? Isso aqui é bem sossegado, né? E aí vira e fala assim, tem que decorar o %D, %F, não sei o quê. Não, tem que decorar não, mas você vai usando tanto que você vai guardar. Se você tiver alguma dúvida, você abre aqui um site de confiança, tipo esse, e escreve printf, ou escreve scanf, que no caso é o que a gente quer usar aqui agora, e ele vai te explicar como é que usa. Tá aqui, ó. Tá? Tem exemplozinho aqui embaixo e tudo. Então, os caras que você mais vai utilizar já vai ficar guardado na sua cabeça. Mas os caras que você não utiliza com tanta frequência, às vezes você vem aqui e dá uma consultada. Aqui, pede para o cara digitar dois valores inteiros, e aqui não está no mesmo scanf, então ele vai digitar um, dá Enter, digitar dois, o outro e dá Enter. E aí no primeiro ele vai guardar em N1, no segundo ele vai guardar em N2, somar, aqui já vê que é o valor, né, porque não tem o e-comercial, o valor, e aqui ele vai imprimir. N1, então pega o valor de N1 e coloca aqui,
pega o valor de N2 e coloca aqui, pega a soma, que é N1 mais N2, e coloca aqui. E aí aqui, exemplo, para ler a temperatura em graus Celsius e aí converter para Fahrenheit. Então tá aqui a fórmula, né? 9 vezes C mais 170 dividido por 5. Tá aqui a fórmula. E aqui como que seria em algoritmo e aqui como que seria em C. Então, tem aqui o E comercial, C. Eu tenho uma crítica para fazer aqui, ó. Não é que isso aqui está errado, não. Mas eu não usaria C e F. Eu, Leandro, tá? Não usaria nem C nem F. Então, eu escreveria, sei lá, temp Celsius, temp F, temp C, alguma coisa do tipo assim, mas não C e F. E outra coisa, não usaria, mesmo que eu usasse C e F, não usaria com letra maiúscula. Porque letra maiúscula, o padrão é constante, né? É de ser utilizado para constante. E nem C nem F são constantes. Então, não vejo razão para eles chamarem C e F. Então, é a única crítica que eu faço com relação a isso daqui, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa de interessante aqui. Não, aqui não tem segredo, não. O volume de uma lata de óleo é um cilindro. E toda vez eu falo na sala a fórmula errada, né? Hoje eu acabei lembrando aqui, lembrando não, né? Me lembraram através do slide aqui que a fórmula é R ao quadrado, é π vezes R ao quadrado, que é o raio, vezes a altura, que é H aqui. Então tá aqui a fórmula para calcular o volume de um cilindro. E aí aqui a crítica é a mesma, né? A questão do R, do H e do V aqui. Eu só queria frisar nesse slide que agora ele está lendo os dois de uma vez. Aqui ele está lendo um de cada vez. Cadê? Volta aqui o slide. Aqui ele está lendo um de cada vez. Então ele lê um, dá Enter, lê outro e dá Enter. Aqui, não. Aqui ele lê os dois. Então digita um espaço, digita outro e dá Enter. E esse outro exemplo aqui, mesma coisa, né? Só que agora para poder calcular o volume de um retângulo. Então, lê comprimento, largura e altura e calcula o volume. Tá? Então, a crítica aqui é só a questão da letra maiúscula, tá bom? E agora aqui, para a gente poder finalizar nossa aula, que é uma aula curtinha mesmo, ainda bem que os efeitos sonoros estão aí, apesar que tá, eu acho que deve estar baixo para vocês aí. Mas aqui, de vez em quando, fica bem alto. E quando eu ligo o martelete, então, aí que não dá para escutar nada. Então, olha só, eu já falei com vocês lá desde das nossas primeiras aulas que o programinha da gente ele tem a carinha da gente. Então, você pegar um programa meu, ele sempre termina assim, né? Se chegou até aqui é porque correu tudo bem e tudo. Então, assim, o programa tem minha cara. Sempre escrevo isso aqui que eu já falei com vocês, int main, int argc, char pointer pointer argv. Então, esse é um programa com minha cara. Só que, mesmo que o programa tenha sua cara, é interessante que ele tenha um ponto para começar, um princípio, assim, né? Uma base. E aí a gente vai adotar um estilinho aí. Então, primeira coisa, o estilo ele vai depender de alguns fatores. Então, se você é estudante, no caso, que é o caso de vocês aí, é interessante que eu entenda o que vocês estão fazendo, né? Então, você vai fazer um código com um estilo que dá para poder entender, não uma bagunça danada, que senão vai complicar. E um negócio horroroso, não precisa de assistir aula para aprender a fazer, não. O padrão é a gente já começar sabendo fazer as coisas bem horrorosas. E aí o intuito de estudar é para a gente poder melhorar. Então não precisa estudar para fazer coisa feia, não. Então vamos tentar fazer uma coisa melhor aqui. E aí se você já trabalha, claro que você vai ter que seguir o estilo da empresa. Então se a empresa manda você colocar funções utilizando um determinado padrão, sei lá, você vai separar as palavras usando underline. Então você tem que fazer assim. Ah, você tem que seguir esse estilo aqui. Você vai seguir. Só que no final das contas ele vai ser sempre uma mistura do seu estilo com o estilo da empresa. Porque a empresa tem uma base lá que você vai ter que seguir, mas o negócio vai ganhar a sua carinha também. Não é porque todo mundo está seguindo o mesmo estilo que significa que o jeito de comentar, o jeito de nomear as variáveis e os negócios vai ficar tudo igualzinho. Não tem jeito. Não está um na cabeça do outro. Então, no final das contas, o estilo
que é aquilo que eu falei que o código vai ter sempre a carinha da gente, é a mistura de uma base que você está seguindo com mais o seu estilo próprio. E aí a razão principal para a gente adotar um estilo é que as pessoas consigam entender o que a gente está fazendo, inclusive a gente. Então você vai, faz um código, depois você volta nele, você consegue entender o que é que está acontecendo. Então essa que é a ideia para a gente adotar um estilo. Ela não interfere em absolutamente nada do ponto de vista de desempenho, de nada, não vai interferir para o compilador nem nada. É para ficar bom para o usuário, que no caso é o usuário do seu código. Outros programadores, você e tudo, não é o usuário do programa, o usuário do seu código. E aí a gente tem um exemplo terrível aqui, né? Isso aqui é o suprassumo de um código horroroso. Porque é um main sem o argc e o argv, é um return zero aqui, onde zero tem significado, e ainda cada comando tudo na mesma linha. Então isso aqui é a bagunça em forma de bagunça. Tem explicação para dizer o quão ruim isso aqui é. E além disso, você chega, abre um bloco, isso aqui está dentro desse bloco, e ele não está alinhado, né? Não está em linha separada, então isso aqui é terrível. Agora, se você pegar esse mesmo código aqui, ó, e aí você vira e fala assim, não, beleza. Ele termina com zero, e zero significa sucesso, você vê que declara uma constante. O seu main tem argc e argv, então você coloca argc e argv aqui. Cada comando aqui numa linha diferente, então seu código ele fica muito melhor, não tem nem comparação. Então isso daqui é a base que vocês devem seguir. Outra coisa, documentação. A documentação de um programa ela envolve várias coisas, especificação de requisitos, os fluxogramas, os algoritmos, envolve várias coisas. Agora, se você é programador, tem uma parte que você pode colaborar. A parte que você pode colaborar é documentando o seu código. E documentar o seu código é dar nomes significativos para as suas funções e suas variáveis. Então, se a sua função chama soma, né, se a sua função soma, ela pode chamar soma. Se a sua função calcula raiz quadrada, ela chama raiz quadrada. Se ela calcula, sei lá, o volume de um cilindro, ela pode chamar volume cilindro. Então, você dá nomes significativos é uma forma de documentação. E, além disso, você vai utilizar também os comentários. E o comentário serve para você documentar um trecho do seu código e falar o que aquele trecho faz. Então, né, em C, como que a gente faz isso aí com comentários? A gente vai ter comentário de uma única linha, igual está aqui, ó. Se chegou até aqui é porque correu tudo bem, então barra, barra, tudo que está na frente é comentário. E você tem comentário por bloco. Então, tudo que tiver entre o barra asterisco e o asterisco barra é comentário. Então, eu posso chegar aqui, ó, e comentar assim, sei lá, obtém a altura e o peso do usuário, por exemplo. Pronto. Aqui está muito simples, porque são só duas linhas. Mas isso daqui pode efetivamente ter, sei lá, 5, 6, 7, 10 linhas. E aí, se aquelas linhas todas juntas tem algum significado, coloca um comentário para explicar o que aquele bloquinho está fazendo. E aqui, ó, informa ao usuário a altura e o peso. Pronto, está documentando o que é que ele está fazendo aqui. Se ele tivesse que fazer alguma coisa mais complexa, você documentava. E aí eu posso fazer um comentário aqui também de bloco. Então aqui, ó, entre barra asterisco e asterisco barra. E aí eu coloco, sei lá, função inicial do programa. E aí eu vou documentar meus parâmetros. Meu parâmetro argc recebe o número de argumentos passados para o programa. Recebe os valores dos argumentos passados para o programa. E finaliza como sucesso, caso o programa
termine conforme o esperado, ou caso contrário, o código de erro indicando o motivo. Tá? Então aqui é um exemplo de algo que você pode fazer no seu código. Você pode documentar seu código e deixar ele muito mais legível. Pode documentar aqui, ó, constante indicando que, sei lá, a operação ou programa, sei lá, executou conforme esperado. Então tá aqui. Você pode, se quiser aqui, ó, documentar porque que você está usando isso aqui. Ah, eu estou usando esse cara aqui por causa do printf e por causa do scanf. Então, assim, é um exemplo de documentação. Você pode e deve fazer isso aqui com o seu programa, deixar ele muito mais entendível, compreensível, né? Entendeu? Muito mais bonito, muito mais organizado. E aí, se uma coisa está dentro da outra, ela sempre está à direita. Blocos aqui com um comentário dizendo o que o bloco está fazendo. Explicar antes da sua função o que aquela função faz. A gente vai ter uma aula específica sobre função, que é a aula 8, que é rotinas e procedimentos. Não, é funções e procedimentos, né? O nome disso tudo é rotina. Então, funções e procedimentos, a gente vai ver isso na aula 8. Então, assim, a gente vai fazer várias funções. E a ideia é que você documente e deixe o seu código muito mais legal, mais agradável. Tá? Então, é isso daqui que a gente pretende fazer. Tranquilo, gente? Sossegado a aula de hoje? Beleza. Ah, pra mim tá de boa, professor. Pode falar, Mário. Não, eu tô falando que eu consegui pegar a aula. Ah, beleza. É porque falhou o início dela. Então, aqui, os exercícios. Aí, vamos lá. Fazer alguns comentários sobre os exercícios aqui. Então, esse primeiro aqui tem segredo não, né? Construir um algoritmo para ler 5 valores inteiros, calcular, imprimir a soma. Isso aqui é arma e efetua. Isso aqui é sossegado, não tem nada para explicar. Agora, vamos pegar esse 2 aqui. Deixa eu marcar aqui o valor inteiro. O 2, ele quer que você leia 6 valores reais. E aqui eu tenho um comentário para poder fazer, que não é necessariamente do exercício. É sobre o C. Então, se eu quiser ler aqui, ó, por exemplo, a altura, o peso, por exemplo, aqui já está tudo ok. Mas vamos supor que o meu peso, ele ao invés de ser float, ele é double. E aí eu vou compilar para vocês aqui, ó. Ó, ele gerou um aviso aqui. Ele está falando o seguinte, olha, no scanf eu encontrei um %f. E o %f, ele pede um float pointer. Então, ele quer o endereço de um float, que é um float pointer. Mas, analisando o que você passou aí, eu notei que você passou um double pointer. Então, você passou o endereço de um double. Então, é isso daqui que ele está reclamando. Falando, olha, não está casando. Você colocou %f aqui e aqui você colocou um double. Quando o negócio estava float aqui, ele não achou ruim, né? Vou compilar de novo aqui. Não achou ruim. Mas agora ele vai achar ruim. E aí por quê? Porque double é maiorzinho que o float. Então, se eu der uma olhada aqui, ó, no scanf, tem algumas questões de formatação aqui. E aí ele colocou aqui, ó, %f. Números de ponto flutuante, tudo beleza. Só que você tem que falar que além de ser um número de ponto flutuante, é um número de ponto flutuante maiorzinho. Então tem uma tabelinha aqui embaixo que fala para cada um desses especificadores aqui, ó, os modificadores de comprimento. Tá? Então você tem aqui para o double pointer, que é justamente o que a gente estava usando lá, que o seu f vai vir com um L. Então ele vai virar LF. É uma maneira de você falar que é um long float. Só que long float é double, entendeu? Então é um long float.
Aí você chega aqui e fala, olha, LF. Pronto, parou a reclamação. Da mesma forma que se você colocar LF aqui e aqui você passar um float, aí ele vai reclamar no sentido contrário. Vai virar e falar assim, olha, eu encontrei um LF e o LF pede um double pointer, mas você passou um float pointer. Então ele está reclamando. Então você vem aqui e tira esse L daqui e acabou a reclamação. Então é isso que eu tinha de comentário desse 2 aqui. Agora, vamos lá, questão 3. Fazer um algoritmo para gerar e imprimir o resultado desse número H. E aqui está o número H. Tá? Se você colocar isso aqui direto no código de vocês, do jeitinho que ele está escrito aqui, ó, qual é o valor de H? Do jeitinho que está aqui. Eu não sei o que você quis dizer com isso aí não, Mário. ME, sei lá o que é ME. Ninguém sabe se eu escrever desse jeitinho aqui em C qual que é o valor de H, não? Isso aqui a gente viu na aula passada. Se vocês estão fazendo a conta aí, significa que você não entendeu. Porque a resposta é bem simples. Ninguém sabe não qual que é o valor de H? É 1. Isso. E por que que é 1? Porque tudo isso aqui é inteiro. Ó. 1 é inteiro, 2 é inteiro. Então 1 sobre 2 é 0. Mais 1 sobre 3. 1 é inteiro e 3 é inteiro. Então 0. 1 é inteiro, 4 é inteiro. 1 sobre 4, 0. 1 é inteiro e 5 inteiro. 1 sobre 5 inteiro. Dá 0. Então no final só sobra 1. Então é lógico que não é para você pegar essa expressão e escrever direito, do jeitinho que está aqui em C, né? Porque senão você vai ter 1. E não é essa que é a resposta. Tá? Então você vai usar os tipos adequados. 4. Calcular o aumento que será dado a um funcionário, obtendo as seguintes informações: salário atual e porcentagem de aumento. E aí você vai calcular o novo salário e o valor do aumento. Isso daqui depende da forma que vocês vão fazer. Você que vai explicar para o cara como que você quer o percentual de aumento. Porque se o cara escrever, sei lá, vamos supor que ele vai ter 5,3 de aumento. Se o cara escrever 5,3, é uma fórmula. Se o cara escrever 0,053, é outra fórmula. Tá? Então, assim, deixe bem claro lá no exercício que vocês estão fazendo como que você quer que o cara entre com a porcentagem de aumento, tá? E aí o 5 tem segredo não, né? A nota final de um aluno é dada pela média ponderada das notas das provas. Sabendo que o professor deu 3 provas com peso 4, 3 e 3, calcule a nota final do aluno. Então isso aqui tem segredo não. Tranquilo? Então eu já até disponibilizei o exercício para vocês. Cadê? Então já está disponível aqui para vocês fazerem. Lembrando que essa aula aqui fica gravada também, até porque já tem aula completa também da pandemia. Mas alguém tem alguma dúvida dessa segunda parte da aula? Né? A segunda parte da aula que é a aula de hoje. Né? A primeira parte a gente viu em sala e a segunda parte. Bem tranquilo, né?
Para quem entendeu a primeira parte, eu acho que não tem muito segredo a segunda parte, não. Porque a primeira parte que tá onde as coisas mais pega aqui, né? Porque aí você tá vendo a questão do main, como que começa, como que compila, como que usa as ferramentas, como que imprime, inclusão de biblioteca, como que você usa os nomes, os tipos das variáveis, constante. Então, assim, a parte mais inovadora estava na primeira parte da aula. Agora, essa segunda parte aqui, de usar printf e scanf, se você entendeu que o porcento substitui o que está lá no argumento na frente, acabou, você entendeu tudo. Tá? E aí as coisas mais específicas do printf e do scanf você vai pegando à medida que você vai usando. Sempre lembrar que no scanf você vai utilizar um e-comercial antes do nome da variável, porque você não quer o valor da variável, você quer o endereço da variável, para o scanf ir lá naquele endereço e escrever lá. Tranquilo, gente? Então, se ninguém tem nenhuma dúvida aí, é isso aí. Aí eu vou parar de gravar e subir a aula para vocês. Mas não tem mais nada para a aula de hoje, não. Aí a aula semana que vem, a gente já está lá no laboratório de novo. Vai ter chamada? Não, vai ter não. Ô Pedro, como não tem jeito de eu aferir a presença de vocês, todo mundo que está regularmente assistindo, eu vou dar presença. E aí, se o cara assistiu ou não assistiu, não tem como eu saber, né? Mas eu espero que todo mundo assista. Senão eu vou chegar semana que vem, começar a aula assim, o cara não entendeu a 4, perdeu, né? Beleza? Então é isso. Vou parar de gravar.